Guys, vamos assistir aquele vídeo de lore do Kill Now? O que vocês acham? É um vídeo de 15 minutos, tá ligado? 20 min por aí. Eu acho que é a boa, mano. Eu tô um pouco derretido do leão e vai ter a boss agora, né? Vamos começar o vídeo dele. Eu vou ver o que acontece. Eu não vou ver na ordem, porque... Veja bem. Calma aí, eu preciso... Pera. Pronto. Então, daqui pra trás é do jogo normal, que precisamos ver ainda. Como vocês podem ver, não vi sem vocês. Mas eu quero ver esse daqui agora, guys. A curta história não contada de Elden Ring para DLC. Resumo do jogo base. O que acontece? Antes eu preciso avisar para vocês, tá? Provavelmente vai ter spoiler da história aqui, tá? Não vai ter spoiler de gameplay. Por exemplo, você vai saber que você vai enfrentar o boss Joãozinho do Bosque. Mas você não vai saber o que você vai precisar fazer durante a batalha e como para lutar. Então, talvez nesse vídeo fale, por exemplo, que o Mesmer não é o boss final. Eu acho isso super de boa. O Grits comentou que não tem spoiler. Ah, hashtag sem spoilers. Graças a Deus eu tenho vocês. Uma mão lava a outra. Aqui. As Terras Intermédias possuem histórias muito anteriores à nossa participação e que direta ou indiretamente ajudaram ao mundo a chegar no estado decadente que nos é apresentado. E esse vídeo aqui é um mega resumo com tudo que você precisa saber para não ficar totalmente perdido nas temáticas da DLC. E por que essa DLC vai ser um local tão importante para a história do jogo. Mas antes eu queria trazer uma notícia boa aqui para nossa comunidade. Esse vídeo é uma parceria com a Nuvem, que nos deu 3 chaves da DLC Shadows of Earth 3 para Steam. E que claro, eu vou distribuir para vocês em sorteios. Então me segue aqui nas redes sociais que eu vou fazer uma postagem com as regras e como participar. E os apoiadores e membros do canal vão ter um sorteio de chave específico só para eles. É o mínimo que eu posso fazer por você que contribui com o projeto e faz muita diferença. E por último eu gostaria de agradecer a Nuvem. Se você não conhece, é uma loja de jogos digitais com um catálogo gigantesco para PC e console. E o melhor, muitas vezes eles têm promoções que o jogo sai mais barato do que em qualquer outra loja que você for comprar. Eu realmente não sei como é que eles fazem isso. Nos comentários eu vou deixar um link para o site da Nuvem, e lembrando que se vocês comprarem com o link, eu ganho uma comissãozinha e já ajuda muito aqui no projeto, que é difícil demais de fazer. Muito obrigado e bora pra história. Nas Terras Intermédias existem vários deuses exteriores, e cada um dos deuses influenciam de alguma forma a vida dos habitantes dessas terras. Seja fornecendo fogo em troca de sacrifícios como o deus de um olho só, criando novas formas de vida a partir da morte, como o Deus Escarlate, ou as deusas mais discretas, como as luas, que tentam ao máximo esconder sua influência nas Terras Intermédias, enquanto manipulam civilizações das sombras. Todos esses deuses externos têm motivações próprias e misteriosas, que muitas vezes entram em conflito entre si. Mas nesse vídeo nós vamos focar no Deus, o Deus que queria brilhar mais do que todos os outros, e por causa disso se tornou o Deus mais influente no período que nós vamos explorar as Terras Intermédias. E esse Deus é a Vontade Maior. Deus que enviou às Terras Intermédias uma estrela dourada, estrela que carregava uma besta, um vassalo que agia em seu nome. Besta que futuramente iria se tornar o Anel Prístino. Uma estrutura feita de diversas runas, onde cada conjunto de runa funciona como leis. E a função do anel é estabelecer uma ordem. Definir o que pode ou não pode acontecer nas Terras Intermédias. Leis metafísicas de como o mundo deve funcionar. Junto à besta, várias criaturas estranhas começaram a ganhar destaque. Criaturas mudas que se comunicavam através de escrituras luminosas. Os 2 dedos. Esses dedos diziam ter contato direto com a Vontade Maior e então agiam para cumprir as suas ordens. E a função primordial dessas criaturas, além de passar os ensinamentos da Vontade Maior e estruturar uma sociedade para servi-la, também era escolher seres dignos de ascender a deuses.
e assim serem governantes dessa nova era. Os escolhidos eram chamados de Empíreos, e essas pessoas eram guiadas por seus dois dedos particular e uma sombra. Sombras são guerreiros lobos que a única função era proteger e auxiliar para que o Império consiga cumprir a sua jornada, ascender e se tornar o futuro governante das Terras Intermédias. E é aqui que começa a história da futura deusa e rainha das Terras Intermédias. Uma estrangeira com o nome de Marika foi escolhida como Empírea, ganhando assim Maliketh como a sua fiel sombra. Mas ela não foi a única escolhida nesse tempo. Uma figura misteriosa e que temos poucas informações sobre também recebeu o título de Empírea, a Rainha dos Olhos da Noite, guerreira capaz de extrair a força da Runa da Morte para sua espada, runa que a função é garantir que toda vida tem um fim, e que essa rainha usava para criar chamas negras capazes de matar até mesmo um deus. Essa rainha era líder de um culto de peles divinas, guerreiros vestidos nas peles de seus inimigos e com o poder de manipular as chamas negras. Rainha que foi derrotada por Maliketh, sombra de Marika, e que nós não temos como saber se esse fato... Off-topic, eu achava que a rainha desses caras da pele divina é a rainha pálida, a bruxa pálida, alguma coisa assim. Mas não é essa daí, né? Aconteceu antes de Marika se tornar uma deusa ou depois? E claro, a gente espera que a DLC nos ajude a responder essa pergunta. Um dos marcos da transição da Marika para deusa foi a Térvore e a remoção da Runa da Morte do Anel Prístino. Antes de Marika ascender, a Térvore estava no seu estado primordial, o Crisol. Crisol, no nosso mundo, é um local onde se aquece metais e substâncias em altas temperaturas com o intuito de fundi-las. E nas Terras Intermédias o Crisol tinha esse mesmo papel, só que com as vidas. Era no Crisol que as vidas eram geradas. E por isso que muitos dos seres nascidos do Crisol tinham traços mistos de várias outras criaturas. Traços que eram considerados divinos. Com a ascensão de Marika e o Crisol se tornando a imensa árvore dourada que nós conhecemos, esses traços mistos começaram a ser considerados repugnantes. E seres que apresentavam essas características eram caçados, escravizados e exterminados. Temática que vai se repetir durante todo o reinado de Marika. Como nas Terras Intermédias sempre houveram influências de diversos deuses exteriores, Marika se tornando deusa pela vontade maior ainda não era garantia do domínio de todo o território. Ainda haviam diversos cultos, diversos grupos para serem subjugados. E com esse objetivo em mente, Marika se casou com Horalu, um guerreiro feroz, que em nome de se tornar Lorde Prístino foi nomeado Godfrey, e teve que controlar sua sede por batalhas e ferocidade em combate, que agora só poderiam ser liberadas contra os inimigos da Térvore. E uma das missões que Marika deu a Godfrey e seus guerreiros era que marchassem para Montanhas Frias, atrás de uma civilização antiga de gigantes forjadores de metais. Gigantes que veneravam uma chama tão poderosa que poderia pôr fim à Térvore. E assim foi feito. A civilização dos gigantes foi exterminada, sobrevivendo apenas um único gigante que Marika o encarregou de cuidar da chama da forja por toda a eternidade. A vitória contra os gigantes foi um marco para a Era de Ouro da Térvore, onde as bênçãos caíam das folhas da árvore e diversos fiéis migravam para ver sua beleza. Momento em que várias igrejas foram fundadas para homenagear a nova deusa Marika e converter novos fiéis para o culto. E é nesse auge que a deusa teve 3 filhos com Godfrey. O primogênito Godwyn, que viria a se tornar representação e o ideal da linhagem áurea. Seus cabelos longos, dourados e força capaz até mesmo de subjugar um dragão, mas com bondade e misericórdia de poupar um inimigo e convertê-lo a aliado. Além de Godwyn, o casal teve um par de gêmeos que nasceram herdando tudo que Marika e seus fiéis mais abominavam. Traços de diversos animais, chifres, pelos e até mesmo caudas. Características que eram sagradas quando o Crisol ainda existia, mas que agora significam... Inclusive, sabe o boss que matamos agora? O leãozinho? Então, assim, eu não entendi muito bem ele, o que ele foi, na verdade, que o pai matou ele, né? Mas ele tem vários desses chifres aqui de agouro, tá vendo? Isso é característico de agouro, entendeu? Tipo, esses chifres na cabeça, no corpo, e ele tem. Eu não sei o porquê,
ficavam um mau agouro, um passado que ainda estava vivo. E por essas características, Morgoth e Mohg foram escondidos nos esgotos da capital, longe dos olhos de todos. Afinal, eles eram uma vergonha para a rainha. Mesmo com toda a prosperidade e força militar, ainda existia uma pedra no caminho de Marika, para que seu culto dominasse todas as terras intermédias. Em Liurnia dos Lagos existia uma academia de feitiçaria liderada por uma rainha lunar, Renala, com feiticeiros tão poderosos que eram capazes de desafiar a lei da física e lançar cometas com seus cajados pedrilhantes. Feiticeiros que estudavam e admiravam as estrelas e a lua. A Academia de Raya Lucaria tinha uma influência por todas as terras intermédias, afinal eles recebiam estudantes de todos os cantos. Estudantes que se tornariam feiticeiros dedicados às estrelas e à lua. Uma clara ameaça ao reinado áureo e à sua fé na vontade maior, que deveria ser única. Marika então lançou uma investida contra a rainha Renala e seus feiticeiros, investida liderada por um campeão de cabelos vermelhos, Radagon. O poder bélico áureo era tão grande que logo metade de Liurnia ficou sob o controle da Ordem Áurea. Investida que recebeu um contra-ataque à altura das tropas de Liurnia também. A rainha lunar tinha cavaleiros de elite treinados na arte do combate corpo a corpo e feitiçaria. Cavaleiros tão poderosos que foram capazes de parar o avanço das tropas áureas e causar uma estagnação no campo de batalha. Ninguém avançava. Habilidade que a Relana, né, tem, por exemplo. Ninguém recuava. Que foi resolvida em um tratado de paz e aliança, simbolizado pelo casamento da rainha Renala com Radagon, o campeão da Ordem Áurea. Agora, a Lua e a Térvore estavam unidas em um pacto de aliança. Estudar as estrelas e a Lua não era mais heresia. A academia já fazia parte do Império Áureo. Radagon e Renala tiveram 3 filhos, Raikard, Radan e Renny, personagens importantes que suas histórias já foram contadas em detalhes na série que está sendo produzida aqui no canal. Com a prosperidade e a paz do reinado áureo parecendo eterna, Godfrey e seus guerreiros deixaram de ter o protagonismo na construção do império. Agora a sede por batalhas não era mais bem-vinda no reino, e é nesse momento que Godfrey e seus guerreiros perdem a graça de Marika, que os diz: marchem para fora das terras intermédias, para um local distante, onde vocês lutarão, viverão, ficarão mais fortes e finalmente morrerão. E quando o dia certo chegar, a graça será restaurada a cada um de vocês, e vocês serão convocados novamente para as terras intermédias. Então se inicia uma grande marcha de Godfrey e os seus guerreiros para o sul, que agora são chamados de Maculados. E é ao sul que os Maculados pegaram seus barcos e velejaram para além da neblina. Com a ausência de um Lorde prístino, Radagon larga Renala e sua família para se casar com Marika e receber o título de segundo Lorde prístino, elevando seus 3 filhos, Raikard, Radan e Ranni, a semideuses. Marika e Radagon têm oficialmente 2 filhos, Miquella e Malenia, ambos nascidos com características peculiares. Miquella nasceu com juventude eterna, preso assim para sempre em um corpo de criança, e Malenia com uma doença altamente infecciosa que a consumia de dentro para fora. Apesar dessas enfermidades, ambos foram escolhidos como empíreos, dignos a suceder a sua mãe e se tornarem deuses. Com a doença consumindo o corpo de Malenia a ponto de fazê-la perder membros e até mesmo a visão, Miquella usou da sua engenhosidade para criar próteses e assim ajudando sua irmã a andar novamente e até mesmo lutar. Foda, né? O semideus descobriu que a sua irmã tinha dentro de si um deus exterior, e que todo esse sofrimento que ela estava passando era parte da influência desse ser. Informação que motivou Miquella a estudar e criar uma agulha dourada, capaz de parar a influência de deuses externos no corpo de quem tem essa agulha. Dedicação que fez com que Malenia jurasse lealdade a Miquella e se tornasse a sua espada, uma guerreira disposta a fazer de tudo pelo seu irmão. Miquella, além de genial, era conhecido nas Terras Intermédias por ser encantador, um semideus capaz de obrigar até mesmo seu maior inimigo a se afeiçoar por ele, uma espécie de magia ou carisma. Junto a isso havia boatos que Miquella teria uma identidade secreta, como uma Santa Trina, uma entidade capaz de causar sonolência e manipular sonhos.
uma entidade que parece estar desaparecida das Terras Intermédias, mas que já foi alvo de muita fé. Em uma noite normal da capital, um grupo de assassinas se prepara para um ataque sorrateiro contra o Império Áureo. Assassinas com mantos capazes de torná-las invisíveis aos olhos nus, e facas com fragmentos da Runa da Morte há muito tempo retirada do Anel Prístino. Os alvos eram nobres próximos de Marika e o filho primogênito da deusa, Godwyn. Esse que não foi apenas assassinado, um ritual foi feito em seu corpo. Os assassinos carvaram a marca de uma centopeia em suas costas, ritual que também estava sendo feito no corpo da Rennie em um local escondido bem distante da capital. E o resultado foi que Godwyn teve a morte da sua alma, enquanto Rennie teve a morte do seu corpo, fazendo com que o príncipe se tornasse apenas um corpo e Rennie apenas uma alma perdida. É um costume funerário da Ordem Áurea enterrar os seus mortos nas raízes, para que um dia eles ganhem uma nova vida. E isso foi feito com o príncipe sem alma. Corpo que, por estar com fragmentos da Runa da Morte, acabou se deformando e se fundindo à árvore, parasitando a própria árvore e se espalhando por todas as raízes. E a consequência desse fenômeno foi que os mortos começaram a se levantar e viver em morte agora. Série de eventos que ajudaram a colapsar o Império e muito doido isso, né? Tipo, eu fico com muito tesão, mano, quando eu percebo que, por exemplo, o Steel Paulus, em que a gente vê e conversa, tem um motivo pra ele estar ali, tá ligado? Isso não é bizarro, mano? Sabe quando esse cenário aqui que ele mostrou do Godwyn, vocês lembram onde é que é? Sabe onde você tá fazendo a quest da Fia? E daí ela leva você, ou você vai até ela, não sei, e mata aquele dragão, esqueci o nome. Inclusive, um dragão muito foda, tá? Eu amo esse drag, é o drag da morte, alguma coisa assim, tá ligado? Mano, tudo muito bizarro, muito pica, cara, essas ligações. Resultado de tudo isso foi que Marika quebrou o Anel Prístino em milhares de runas. Ação que fez com que a vontade maior a trancasse dentro da própria Térvore, por tempo indeterminado. A quebra do anel fez com que todos os semideuses pegassem para si runas grandes e poderosas, o que ocasionou uma grande guerra entre os próprios semideuses por poder e direito de governar as Terras Intermédias. Guerra que no final não teve nenhum vencedor e levou as Terras Intermédias a essa estagnação, e que agora finalmente foi o gatilho para que nós, maculados antes expulsos por Marika, fôssemos convocados novamente às Terras Intermédias para ir atrás das runas e consertar o Anel Prístino. Mas como esse é um resumão para DLC, nós vamos falar dos planos do Miquella e o que aconteceu com ele. Cada semideus tem seus próprios planos para as Terras Intermédias e nós vamos descobrindo ao explorar as regiões. O de Miquella era construir uma nova árvore, uma árvore sacra, em terras distantes onde ele e seus seguidores poderiam criar uma nova ordem. Uma ordem de abundância em que todos seriam bem-vindos. Filosofia totalmente contrária à da Ordem Áurea da sua mãe. E com essa intenção, o jovem pegou uma muda da Térvore, muda que ele viria a regar com seu próprio sangue. A maior meta de Miquella era curar a si mesmo e aos seus irmãos. Malenia da doença, que a apodrecia, e Godwyn, que agora vivia em morte. Ele era um corpo sem espírito. Miquella queria dar uma morte verdadeira para Godwyn. E para isso diversos experimentos eram conduzidos em sua árvore sacra. O último foi se encasular na própria árvore. Procedimento que podemos ver que alguns dos seus... Inclusive, off-topic, tá? O último foi... Dizem que esse formato aqui é formato de uma mulher. Tá vendo aqui, ó? A cabeça, o ombro, o tronco aqui. E meio que um bebê saindo dela, ou ela com um bebê. Eu não sei muito bem. Mas a mulher aqui eu vejo. Eu só não vejo nada além disso. E não lembro também o que é. Foi se encasular na própria árvore. Procedimento que podemos ver que alguns dos seus fiéis também fizeram quando a gente visita o castelo dele. Existem vários casulos espalhados pelo castelo. Só que esse experimento foi pausado por seu meio-irmão Mohg, que raptou o semideus para levá-lo ao subterrâneo das Terras Intermédias, em uma ruína milenar onde Mohg realizava rituais para uma deusa exterior, a Mãe Sem Forma. Deusa que a sua forma de louvor é causar ferimentos em outros. E o sangue dos afligidos é dado como sacrifício para ela. Sacrifício que Mohg fez com seus fiéis para que Miquella ascendesse à divindade. Mas não como um deus da vontade maior, e sim como um deus que governaria em nome da Mãe Sem Forma e teria Mohg como seu consorte.
Os rituais de Mohg parecem não ter tido resultado ainda, e o que nós podemos ver é o corpo do Miquella distorcido e encasulado com apenas a mão de fora. O semideus parece ter sido morto no ritual, ou simplesmente já estava morto quando Mohg o sequestrou, ou talvez ele esteja dormindo. E é na mão de Miquella que nós vamos começar a nossa jornada para DLC. DLC que promete se passar nas terras que Marika visitou Inclusive, antes mesmo guys, de se peço tornar para vocês, tá? Não quero spoiler, hipótese alguma, se eu vou enfrentar o Miquella, se eu vou ver o Miquella, alguma coisa assim, viu? Deus, terras que pelas imagens do trailer parecem ter uma grande influência do Crisol e que esconde um passado sombrio de crimes de guerra que ajudaram a fundação e consolidação da Ordem Áurea. Cada assunto que eu toquei aqui nesse vídeo poderia ter um aprofundamento de horas, mas esse não é o intuito desse vídeo. Caso você continue curioso e queira saber mais sobre essa vasta história das Terras Intermédias, te recomendo assistir essa série que está sendo produzida aqui no canal, onde nós tocamos em cada mínimo detalhe da história por áreas e fazemos algumas reflexões e paralelos com o nosso mundo. Eu espero ter te ajudado a entender um pouco de forma mega resumida dessa... Gostei do vídeo dele. É basicamente te introduzindo para a DLC, tá ligado? Falando ali dos últimos acontecimentos, das últimas coisas e te introduzindo para ela, né? Eu senti isso. O que vocês acharam? 10 de 10, mano. O Kelnal manda muito, muito bem. A história de Elden Ring é muito rica e muito foda. Mas vamos lá, vamos voltar agora para o Elden. Obrigado, Kelnal, pelo digníssimo conteúdo.